Amém. Vamos estar orando pela vida del pastor Fábio, sim, para que o Senhor pueda usar a vida dele en este momento. Señor, en nombre del Señor Jesús, Padre querido, nos oramos en este momento, Señor. Usa la vida de tus siervos, Señor. Usa la vida de tu Hijo, Dios, con gracia, con amor, con revelación, con osadía, Padre querido. Señor, aquello que el Señor ya habló con Él, aquello que el Señor ya reveló, Señor, para la iglesia, Padre. Nos oramos en este momento, Señor, que nuestros corazones estén abiertos, Dios. Nuestro entendimiento, Señor, Dios, para nos recibir tu porción en este día, Dios. En nombre de Jesús, Señor, desde ya nos te agradecemos, Padre. En nombre de Jesús, amén. Bom dia a todos, graça e paz. Disse o Senhor Jesus que Ele nos faria pescadores de homens. E quando nós pensamos em pescar algo, nós pensamos em pegar as pessoas com anzol, só que isso dói muito, né? Ou quando nós pensamos em pescar peixe, nós pensamos em jogar uma rede e trazer muitos peixes, mas muitas das vezes você vai jogar uma rede e você não vai trazer muitos peixes. Você vai trazer peixe, vai trazer um tubarão no meio, vai trazer aquele peixe elétrico, vai trazer isopor, vai trazer tanta coisa junto, né? Mas o Senhor Jesus, ele diz assim, quando fosse para nos tornar ganhadores de pessoas, a forma mais fácil de fazer isso, de acontecer isso, é você ganhar a pessoa para você primeiro, para você. Ganhar a pessoa para você significa você estabelecer um contato com ela, estabelecer um vínculo com ela, estabelecer uma amizade com ela, estabelecer uma proximidade com ela, aonde então ela vai interpretar você muito bem naquilo que você está querendo comunicar para ela. Então você quer ganhar vidas para Cristo, ganhe primeiramente ela para você, depois ganhe ela para o seu grupo pequeno, apresentando ela para pessoas ali que você sabe que são chegadas, que são os irmãos em Cristo Jesus, e depois para a igreja. Então é um processo onde nós vamos crescendo nos relacionamentos. O Senhor Jesus, ele sempre se revelou através dos relacionamentos. Por isso que é muito importante que nós guardarmos nosso relacionamento com qualquer que seja nessa vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo de número 13. Está depois de Levítico, antes de Deuteronômio. Números, capítulo de número 13. Hoje é um dia especial, hoje é o domingo de Páscoa, né? E o que seria a Páscoa? O que seria a Páscoa biblicamente falando, né? A Páscoa, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender, queridos, que Páscoa é um dia de libertação. É um dia onde qual Deus libertou o seu povo, Israel, da escravidão do Egito. A palavra Páscoa significa passar sobre, ou como pular por cima de uma marca. A palavra Páscoa significa também poupar, né? Então, a palavra Páscoa significa libertação e significa também poupar as nossas vidas. E hoje nós vamos estar celebrando a Páscoa, e mais do que celebrando a Páscoa, nós vamos estar experimentando a Páscoa nesse dia na nossa vida, amém? E você não vai comer chocolate. Você não vai experimentar o coelho de chocolate hoje, não, nem o ovinho de Páscoa de chocolate, entendeu? Isso daí foi o comércio que aproveitou, vamos dizer assim, o feriado santo, o dia santo, para promover alguma coisa, para ganhar dinheiro. As pessoas sempre fazem alguma coisa em relação a isso, né? Oportunidade para ganhar dinheiro. Mas eu quero aqui falar com vocês nessa manhã, queridos, que a Páscoa é algo que a gente pode muito mais do que comemorar ela. A gente pode experimentar ela. Porque esse Deus que libertou o seu povo da escravidão do Egito lá atrás, depois você vai ver no Novo Testamento, o povo também sendo liberto mais uma vez, mas desta vez pelo Filho, pelo Senhor Jesus. Você vai ver no Antigo Testamento, Deus o Pai libertando as pessoas. No Novo Testamento, você vai ver o Filho de Deus libertando as pessoas.
Ou seja, quando você olha para a palavra de Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que atenta para a vida do homem, é um Deus que vem para nos libertar de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos machuca e de tudo aquilo que nos limita. O próprio Jesus, quando ele veio, ele disse assim: eu estou vindo para trazer libertação aos cativos. E quando ele disse assim, ó, eu estou trazendo libertação para aqueles que estão presos, teve muitas pessoas que disseram assim: mas Senhor, nós não estamos numa prisão, nós não estamos numa cadeia, nós estamos livres. E, na verdade, nós podemos estar livres fisicamente, mas muitas das vezes emocionalmente presos. Às vezes você tem liberdade para viajar e passear, mas, de repente, a sua cabeça, os seus pensamentos estão presos debaixo de medos, de ansiedades, de preocupações, de limitações. De repente você tem visto para ir para qualquer lugar e condição para ir e voltar, mas de repente as suas emoções são escravizadas. Então nós podemos estar tendo uma certa liberdade em determinado âmbito, mas muitas das vezes você vai encontrar resistência, às vezes você vai encontrar como se você estivesse preso. Muitas das vezes nós queremos uma libertação, um avanço na vida material, na vida próspera, e de repente você vê, você não consegue sair daquilo, você está estacionado numa estagnação financeira, mas você está livre. Você não está numa cadeia, você não está preso. Muitas das vezes você vai querer levar o seu relacionamento a um novo nível, e de repente você parece que está amarrado, a coisa não vai, a coisa não anda. Então, onde nós precisamos experimentar, gente, o Deus da Páscoa. Então, onde nós precisamos experimentar essa Páscoa na nossa vida, que nada mais é do que libertação. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, querido, nós vamos ver que Israel foi liberto de cada coisa assim que era impossível ele ser liberto. Mas o maior inimigo, gente, do povo de Deus não era a escravidão do Egito, não era a fúria maligna de um líder chamado Faraó, não eram os encantamentos que haviam na terra do Egito e a feitiçaria que tinha naquela época, mas o maior desafio de libertação, gente, do povo de Deus era eles mesmos. Eles precisavam ser libertos deles mesmos. O nosso maior desafio, queridos, não é ser liberto da circunstância. Nosso maior desafio não é ser liberto, queridos, das forças malignas do inferno que se levantam contra a nossa vida. O nosso maior esforço, querido, e o nosso maior inimigo, se assim a gente pode dizer, somos nós mesmos. A maior parte das limitações somos nós que colocamos sobre nós. A maior parte da problemática, porque a gente não vai, a gente não avança, é porque no decorrer da nossa caminhada, da nossa criação, da nossa existência, nós incutimos coisas na nossa mente, queridos, que são verdadeiras prisões, que são verdadeiros limitadores da nossa vida, e nós somos aquele povo que conhecemos a Deus. Nós somos aquele povo que sabemos que Deus é um Deus que liberta, e é um Deus que, quando Ele liberta, não deixa somente solto, mas é um Deus que liberta e conduz a um propósito, conduz a uma direção. Ele não deixa simplesmente aquele que estava cativo, solto agora, sem destino, sem saber o que fazer e para onde ir. Quando Deus ele vem e nos liberta de algo, Ele já nos dá uma direção. Agora, o duro é quando você tem uma direção, o duro é quando você já foi liberto de algo, e sendo liberto e com direção, você ainda não consegue entrar naquilo que é para a sua vida. Mas você conhece a Deus e sabe que Deus ele é poderoso, mas, de repente, por que essas coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós precisamos experimentar, queridos, não somente uma libertação no exterior da nossa vida, não somente experimentarmos uma libertação concernente às circunstâncias que vêm sobre a nossa vida, mas provarmos uma libertação, queridos, de mentalidade, é o que é mais necessário para a nossa vida hoje. Aqui em Números capítulo 13, nós vamos ver aqui uma situação acontecendo, e essa situação, ela fica difícil, ela entra numa dimensão de problema, de dificuldade, tamanha tal, queridos, sabe por quê? Não é por causa dos desafios externos, é por causa mais da mentalidade das pessoas, que tudo aqui dá errado.
Deus tinha um plano maravilhoso para o seu povo. Deus, ele tem um plano maravilhoso, queridos, para as nossas vidas. Mas a mentalidade que nós adotarmos pode colocar tudo a perder. Porque a sua fé, que é poderosa para remover montanhas, ela só pode conduzir você, ela só pode levar você aonde a sua mentalidade ela chega em primeiro lugar. Então, qual é a mentalidade que nós temos hoje nos nossos dias, né? Vamos estudar um pouco melhor isso nesses próximos minutos. Números capítulo 13 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo dos seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. O que está acontecendo aqui nesse cenário? Israel estava lá no Egito, 430 anos como escravo, apanhando, sendo judiado, sendo maltratado. Eles clamam a Deus, eles buscam a Deus, e esse é o primeiro passo para a libertação da nossa vida, queridos. Entender que está sofrendo e entender que pode ser liberto do sofrimento. E para que Deus venha nos socorrer, nos ajudar e nos libertar, queridos, de toda e qualquer opressão, é necessário clamor. Não adianta reclamar da situação, não adianta ficar chateado com a situação, você precisa clamar ao Senhor. Senhor, vem, Senhor, desce, vem na minha direção, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Primeiro passo para uma libertação é clamar ao Senhor. O Senhor Deus, ele ouviu o clamor do seu povo e desceu para livrar Israel da escravidão do Egito. Deus, ele vem, ele faz um monte de sinais, prodígios e maravilhas no Egito. Os irmãos conhecem a história do Antigo Testamento. Vem coisas sobrenaturais sobre aquela nação. Tem confrontos ali com as trevas e com o bem e o mal. O Mar Vermelho, ele se abre. Todo esse cenário, queridos, faz parte da libertação do povo de Israel, chamada Páscoa. Quando eles foram sair do Egito, queridos, eles falam assim, Deus falou assim: pegue as famílias, junte elas, assem um cordeiro no fogo, comam ervas amargosas, porque isso será um dia memorável para vocês. Isso é a Páscoa, é o dia da libertação de vocês, e vocês vão fazer sempre isso para não esquecer desse dia. Então a Páscoa começa dessa forma, e Deus diz assim: eu vou tirar vocês desse lugar de escravidão, de sofrimento, de limitação, e eu vou levar vocês para um lugar muito bom. E nesse lugar, cada um de vocês que era escravo vai ter o seu próprio terreno, vai ter sua própria propriedade, vai ter sua própria casinha. Olha a prosperidade do Senhor, olha a bênção do Senhor para cada filho que no passado era escravo. Escravo não tinha direito a nada, escravo não tinha nem direito da sua própria vida, mas Deus estava falando assim: eu vou levar vocês para um lugar, vai ser um lugar muito bom, onde cada um de vocês vai ter o seu próprio espaço, a sua própria terra. Então, eles caminham, queridos, pelo deserto, e quando eles chegam perto desse lugar aqui chamado Canaã, que é a terra, vamos dizer assim, a terra dos milagres, é a terra onde eles vão crescer, se desenvolver, vão se prosperar, eles vão alcançar o melhor da vida deles. Aí, o Senhor fala para Moisés: separa 12 homens líderes do povo, preste bem atenção, não foi qualquer pessoa. Ele disse assim, ó, os maiorais, pega 12 e manda eles lá espiar. Vai ver o lugar. Vai lá xeretar para a gente saber como é que é esse lugar que Deus está prestes a nos dar. E nos traz um relatório, né? Eles mandaram uma patrulha de reconhecimento, né? Se a gente for pensar. E esses 12 homens, então, eles vão lá xeretar a terra, para trazer o quê? As novidades. Olha, o que está acontecendo lá, como é que é esse lugar e tal, tudo, né? Enviam 12 homens. Aí no verso 3, e enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens, eles eram cabeças dos filhos de Israel, ou seja, só era nego grande, era tudo só líder do povo. E eles foram lá e tal, ficaram lá 40 dias lá, vendo aquela terra e tal tudo, e eles viram assim que era uma terra muito boa, o cacho de uva era tão enorme, que precisava de 2 homens para carregar aquilo, né? Ou seja, era uma terra que produzia coisas assim muito boas, né? E aqui no versículo 25, verso 25, depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias,
Ficaram lá 40 dias passeando, olhando, anotando tudo, vendo o que tinha de bom naquele lugar e tal, tudo. E eles voltaram. E quando eles voltaram, eles disseram assim, olha, o lugar lá realmente, ó, a terra dá, as coisas brotam, as coisas elas são grandes, são maravilhosas, o lugar é fantástico, o lugar é formidável. Seria diferente, gente? Será que o Senhor Deus iria libertar você de uma condição para levar você para uma condição inferior, sendo que o nosso Deus é um Pai amoroso? Será que Deus iria pedir para você sair de um lugar para colocar você num lugar pior? Será que Deus vai mudar sua condição para trazer uma condição pior ainda para a sua vida? Não, não vai. Mas muitas das vezes que nós vamos enfrentar alguns obstáculos para nós chegarmos nesse lugar apropriado que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos enfrentar deserto, nós vamos enfrentar a ausência de água, nós vamos ter calor no meio do caminho, mas nós precisamos confiar no Senhor, para que nós venhamos provar uma libertação, querido, total na nossa vida. É necessário que no decorrer do processo você confie no Senhor em todo momento, em todo instante. Ainda que você não esteja vendo nada, ainda que você não esteja assim, perto de espionar, de ver aquilo que Deus tem para a sua vida, e você só está passando calor, areia, sol quente, situações difíceis. Confia no Senhor teu Deus. Ele não vai levar você para trás. Ele quer levar você para frente, mas é necessário confiança plena nele. Amém? Verso de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuímos em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Aí aqueles 12 vêm contando assim, olha, o lugar é muito bom, isso, aquilo, o outro, é uma maravilha, é fantástico. Aí esse homem Caleb, ele interrompe a fala de todo mundo e fala assim, então, vamos para lá, gente. Vamos conquistar, vamos entrar nesse negócio. É para isso que Deus nos trouxe aqui. Vamos lá, gente. E a Bíblia fala assim que ele falou isso com muito ânimo, gente. Porque ele queria muito aquilo, né? Porque era uma coisa muito boa. Só que, de repente, no verso 31, começa a acontecer algo aqui estranho. Diz assim, porém os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aí eles dizem isso aqui, olha, não vai dar não, não tem jeito. Os caras que estão lá é mais forte do que a gente. Mas espera aí, eles brigaram com os caras? Não. Eles ficaram lá, gente, amoitados, 40 dias, só no binóculo, olhando os caras de longe. Ó, os caras é grande. Mas tem carne aqui. Olha o tamanho da fruta que tem ali naquele canto. Eles ficaram tudo na moita, ficaram camuflados. Não teve combate, não teve atrito. Mas aqui os caras estavam dizendo assim, a gente não vai dar, a gente não vai conseguir. Não temos como chegar lá. Não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Eles tiraram o braço de ferro com os caras? Não aconteceu nada, não teve contato. Só que aqui eles já estão dizendo, olha, não vai ter como. Verso 32, e infamaram a terra. Você sabe o que quer dizer que infamaram a terra? Estavam dizendo assim, olha, é bom. O lugar, olha, gente, é chique demais. Mas tem isso lá, assim, tal de errado, e tipo, a coisa vai ficar feia para o nosso lado. Infamaram a terra, é mais ou menos isso. Eles pegaram aquilo que era bom e, de repente, começaram a falar de uma tal forma que aquilo não parecia mais tão bom. Que tinham espiado a terra perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. E aqui, queridos, termina o relato desse povo, e você vê que é um relato totalmente negativo, e por causa dessa conversa negativa, gente, eles não conseguiram entrar nesse lugar prometido por Deus, esse lugar fantástico, esse lugar que era maravilhoso, esse lugar que era para cada um ter sua propriedade, o seu sítiozinho, a sua fazendinha, esse lugar onde eles iriam criar os seus filhos, se desenvolver ali,
eles se tornaram uma grande nação, eles não conseguiram entrar, queridos. E eles não conseguiram entrar, não foi porque Deus não conseguiu colocar eles ali. Não foi essa a razão. Eles não conseguiram entrar, queridos, porque ali haviam gigantes, homens poderosos, havia assim vários campos de areia movediça que o pessoal ia entrar e a terra ia comer eles vivos e tal, tudo. Eles não conseguiram entrar, queridos, porque ali tinha bruxaria e sabe, coisas malignas acontecendo e tal, tudo. Então, eles iam morrer debaixo das maldições. Não foi isso. O que impediu eles de entrar no melhor que Deus tinha para a vida deles, queridos, e Deus estava com eles, foi a mentalidade deles. Eles são aqui derrotados, gente, na linha de chegada, por causa da mentalidade de escravo que eles ainda possuíam. Eles tinham visto maravilhas no Egito, eles tinham visto sinais no Egito da grandiosidade de Deus, eles tinham visto o cuidado do Senhor no meio do deserto com eles, eles viram e ouviram Deus falar audivelmente com o líder deles chamado Moisés, mas em todo momento, em todo instante, queridos, aqueles homens livres agora da escravidão, andando com Deus e vendo sinais de Deus, chegando no momento de glória, onde eles têm que entrar na bênção definitiva, eles não conseguem, porque estão com uma mentalidade antiga ainda. Andando com Deus, fé em Deus, cultuando a Deus no deserto, não faltando nada para eles, porém, com uma ideia antiga na cabeça. E aqui onde o povo de Deus foi derrotado. Não foi derrotado por haver gigante, não foi derrotado pelas circunstâncias, não foi derrotado pelos inimigos, foi derrotado pela própria consciência que não tinha sido renovada. Queridos, o maior desafio no Antigo Testamento para Deus não foi o Egito, não foi a fúria maligna de um líder chamado Faraó, não foi os encantamentos de James e Jambres, que era o nome dos feiticeiros que tinha lá no Egito. Não coloque esses nomes nos seus filhos, tá? Eram os maiores feiticeiros que tinha lá no Egito. O Senhor Deus, Ele consegue libertar Israel disso tudo, mas não consegue, gente, libertar o seu povo de uma mentalidade, gente, de deserto e de escravo. O maior desafio de Deus, querido, sempre foi, na verdade, o seu povo. Nem sempre foi o diabo, o Satanás, nem sempre foi as nações pagãs, mas o maior desafio de Deus com o seu povo, e até os dias de hoje, gente, é a mentalidade. Uma mentalidade não renovada pode impedir milagres de Deus na nossa vida. Uma mente que está presa ao molde antigo de pensar não vai conseguir provar aquilo que a Bíblia diz, sendo a boa, sendo a agradável e sendo a perfeita vontade de Deus. 3 níveis de bênção. Ou seja, você pode estar hoje provando a boa vontade de Deus. Você pode estar provando a agradável vontade de Deus, mas tem uma perfeita vontade de Deus para a sua vida. São 3 níveis de bênçãos diferentes. E quando eu falo, você está provando a agradável vontade de Deus, é aquele nível que você entra de uma bênção definitiva na sua vida. É aquela bênção que vem e não tem mais como ser perdida. É aquela bênção que vem e não tem mais como ser roubada. É aquela bênção que você recebe, não só para você, mas você recebe para você e para a tua casa e para toda a sua descendência, queridos. Essa é a bênção que o Senhor quer trazer para o seu povo, amém? Mas para isso, queridos, é necessário que nós devemos permitir, queridos, que a nossa mentalidade ela seja mudada, ela seja transformada. Porque se a nossa mentalidade, querido, não for mudada, não for transformada pela nossa vontade, nem Deus descendo do céu, estando no nosso meio, vai conseguir levar nós aonde Ele quer nos levarmos por causa dessa mentalidade antiga. Foi muito fácil Deus libertar Israel do Egito,
da escravidão, mas foi muito complicado para Deus colocar o seu povo na bênção que Ele queria tanto para o seu povo, por causa de uma mentalidade de escravos. Eles estavam livres, eles estavam totalmente livres, eles estavam andando com Deus, eles já não tinham mais correntes nos braços e nas pernas, eles já não tinham mais aqueles caras torturando eles com chicote, cobrando eles de fazer tijolos. Eles estavam livres com suas famílias e caminhando com Deus para um lugar melhor. Mas mesmo assim, deixando aquele lugar para trás, eles carregaram com eles, gente, uma mentalidade que durante anos dizia para eles: vocês são um povo escravo, vocês nunca vão deixar de ser escravo, amanhã vão ser escravo, porque o vô de vocês foi escravo, o pai de vocês são escravos, seus irmãos são escravos, o seu bisavô, o seu tataravô, vocês são tudo escravos. Então, as circunstâncias trouxeram para eles, gente, aquela ideia: vocês não passam de escravos, vocês têm que viver como escravos e vocês têm que tentar viver a vida de vocês dentro desse mundinho, porque é isso que vocês são. Só que aí, de repente, gente, Deus vem e liberta eles. Eles estão livres agora e soltos. Só que o sentimento que eles têm dentro deles, a forma deles pensar, é como se fosse ainda de escravo. Estão livres, com promessa, caminhando com Deus. Quando vem os desafios da vida, qual é a primeira coisa que eles começam a dizer? Vão parar com tudo. Vão parar com isso. Vamos desistir. Vamos voltar para trás. Você já escutou essas frases alguma vez em algum lugar? Às vezes até mesmo nós falamos isso. Quando nós falamos isso, queridos, isso demonstra que existe uma mentalidade velha e antiga dentro de nós ainda, que em qualquer momento ela pode aparecer nos dando sugestões de volte para trás. Aí você não consegue raciocinar claramente que voltar para trás é voltar para aquela vida de total privação, onde você vai se tornar mais uma vez o escravo do pecado. Só que nós não conseguimos pensar de forma clara. Nós achamos que voltar para trás vai resolver a circunstância que nós estamos passando pelo momento. Israel, toda vez que enfrentava uma situação no meio do deserto, com Deus ali no meio deles, falando com eles, eles diziam: vamos voltar, vamos voltar. Peraí, voltar para onde? Quem ouvia eles falar, gente, parecia que eles tinham uma vida muito boa. E era a vida de chicote, era a vida de escravo, e era a vida de tortura. Era uma vida sem propósito, era uma vida assim terrível. E eles diziam: vamos voltar para lá, que pelo menos se tiver um lugar para a gente morrer lá, é lucro. Olha que loucura, gente. E quantas vezes acontece isso conosco também? Você está caminhando com Deus, você está indo para frente, você quer coisas melhores para você, você quer que Deus te ajude, e Ele está nos ajudando, e Ele está conosco, mas de repente vem aquelas coisas: eu vou parar, eu vou largar, eu vou embora, eu vou voltar para trás, eu não quero mais isso daqui, aonde que está o Senhor? Não vai dar, não tem como. Aí nós paramos, queridos, no meio do processo. O que é isso? É a mentalidade do escravo. O que é isso? É a mentalidade do deserto, cochichando na nossa mente, dizendo que é mais fácil voltarmos para trás e vai ficar tudo bem, do que confiarmos em Deus e seguirmos à frente e buscarmos no Senhor a vitória para chegarmos nesse lugar. Olha só, no verso 30 você vê aqui um homem chamado Caleb falando. Tinha Caleb e tinha mais um outro homem no meio desses 12. Josué e Caleb. Desses 12 homens, só Josué e Caleb disseram assim: não, nosso Deus está conosco, o nosso Deus vai nos ajudar a tomarmos posse daquilo que é nosso. Vamos lá, pessoal, vamos conseguir sim. Esses dois tinham uma mente renovada. Esses dois também tinham sido escravos como todo mundo foi. Mas esses dois, como Moisés também,
Você sabe o que eles fizeram? Eles tomaram posse da palavra de Deus. Diga comigo, palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, é o único meio pelo qual a sua mente pode ser transformada. Se você, no meio do processo, não tomar a palavra de Deus sobre a tua vida, a sua mente ela vai voltar para aquilo que é mais confortável. E mesmo assim que aquilo que é o mais confortável era aquilo que te feria, a gente sempre tem a tendência de voltar para aquilo que é mais confortável do que enfrentar situações desconfortáveis pela frente. Nós temos a tendência de nos acomodarmos, queridos. Então, é aqui onde vem a mentalidade do deserto. A mentalidade de escravo dizendo, volta, fica ali, porque isso aqui não é para você. Você não vai conseguir. A situação é muito maior do que você. Os caras são muito maior do que você. Você é isso aqui, ó, você é uma tampinha. Você não tem a medida certa, você não alcança. É impossível para você chegar lá. Olha a situação, olha os caras, olha a dimensão da situação. Não dá, não dá. Vamos voltar para trás. Chegou o momento que eles diziam uns para os outros assim, ó, vamos voltar para lá, que pelo menos lá tem lugar para a gente cair morto. Eu escuto às vezes as pessoas dizendo isso. Às vezes elas estão diante de uma situação assim que ela está para romper, entrar em algo definitivo para a vida dela, mas aí surgem problemas, surgem dificuldades, aí de repente ela, não, eu vou largar tudo, eu vou vender tudo e eu vou embora. Porque lá, pelo menos lá, eu tenho meu pai e minha mãe perto. Aí você fica, mas espera aí, então o seu pai e sua mãe vão sustentar você a vida toda? Aí você vê uma pessoa assim que ela está prestes a entrar em algo, fala, não dá. Por que não dá? Não, porque eu não sei japonês suficiente. Não, vai, pega aquilo lá. Não, mas eu prefiro fazer baito. Aí você fica assim, quem foi que disse para você que não dá? Quem foi que falou para você que não dá? Quem meteu isso na sua cabeça que você não consegue? Da onde que vem isso? Do nosso Deus? Levar para trás? Não ir para frente, ir para trás? Aceitar o mínimo? Sentar sobre o nosso medo? Quem está metendo isso na nossa cabeça? É a mentalidade antiga. É a mentalidade natural que nos acompanha, a qual, se você não tomar a palavra de Deus sobre a sua vida, você não vai conseguir romper isso. E sempre vai ter aquele escravo dentro de você dizendo assim, não, volta para lá, porque lá pelo menos tem comida. Lá pelo menos tem comida garantida na panela. Mas você vai apanhar, você não vai poder ir para onde você quiser, você não vai ter mais liberdade. Não, mas pelo menos lá tem os melões e as cebolas. Aí você fica, meu Deus, e Deus queria que eles entrassem numa terra que manava leite e mel. Mas por causa de uma mentalidade, gente, velha, a gente não consegue enxergar isso. E parece que o que era menor é realmente o nosso tamanho, que ali realmente é o nosso lugar. Por que Caleb, por que Josué e por que Moisés conseguiram? Porque em todo momento, gente, eles estavam ouvindo a Deus. Ouvindo a Deus. Esse povo que estava caminhando com Deus, quando Deus começava a falar com eles, eles diziam, não fale Deus conosco, nós temos medo dele. Fale Moisés com ele, não conosco. Nós precisamos, querido, ouvir as palavras de Deus em todo momento da nossa vida, porque existe uma mentalidade antiga dentro de nós, sempre trabalhando para nos levar para baixo. E essa mentalidade, querido, ela vai colocar uma limitação sobre a sua fé. Vai chegar um momento que você não vai acreditar em você mesmo. Vai chegar um momento que você não vai ter confiança em você mesmo, mesmo tendo Deus, mesmo sabendo que Deus é o Deus do impossível, mas de repente você vai começar a pensar, acontece com todo mundo, menos comigo. Mas você olha para a palavra de Deus e a Bíblia diz que Deus ama todos nós, que Ele não faz acepção de pessoas.
Mas a mentalidade de escravo leva a gente a pensar e acreditar, não, por alguma razão, ele não quer isso para mim. Por alguma razão, ele não quer fazer isso. É o que eles dizem aqui no capítulo 14. Porque Deus nos trouxe aqui para nos matar. Loucura, gente. Deus não trouxe eles ali para matar eles. Deus trouxe eles ali para eles ficassem assim maravilhados, surpreendidos, tipo assim, meu Deus, olha só que lugar lindo, fantástico. Cada um de nós vai ter um lugar, uma terra, uma propriedade, uma casa ali, uma fazenda, um sítio. Você para pensar nessa ideia, queridos. Deus estava tirando esses caras que eram escravos, que não tinha aonde cair morto, e estava dizendo assim, eu vou levar vocês, e onde vocês vão chegar, cada família vai ter uma casa, uma propriedade. Gente, isso é uma bênção muito maior do que a bênção que nós temos alcançado hoje. Porque quantos de nós aqui, gente, tem propriedade particular? Quantos de nós aqui, gente, tem uma fazendinha, um sítiozinho? Entendeu? Quantos de nós aqui tem uma mini fazendinha? Quantos? Aqui Deus estava levando eles para conquistar isso. Só que quando chega lá, eles falam assim, não, é demais para nós. É muita coisa para nós. Não vai dar não, não tem como não. Aí então, eles não conseguem. Não porque Deus não conseguiu, não porque Deus não tinha poder, e não porque tinha algum demônio ali, tal tudo, e a situação financeira. Foram derrotados por causa da mentalidade. Mentalidade. E eu vejo isso todo o tempo acontecendo conosco, gente. Toda hora acontecendo conosco. Eu vejo pessoas com talentos, eu vejo pessoas com habilidades, eu vejo pessoas com inteligência, eu vejo pessoas assim falando 1, 2, 3 idiomas, e eu escuto muitas das vezes elas dizendo assim, não, isso não é para mim, não, isso não é demais para mim, não, eu não vou conseguir, não, eu não posso, e isso, aquilo, outro. Quem foi que meteu isso na sua cabeça? Às vezes eu olho os nossos jovens, falando com vocês, eu fico vendo os jovens ficam pensando assim, não, a gente não tem como, a gente não consegue, a gente não pode. Por que não pode? Por que não consegue? E um deles me respondeu uma certa vez, porque nós somos, e falou dessa forma, porque nós somos latinhas brasileiras. Nós que somos o povo da América do Sul, nós nos definimos como latinos americanos, certo? Certo? Eu estou certo? Geograficamente eu estou certo? Aí eu conversando com uma jovem, dizendo, nós somos latinos americanos. Não, nós somos latinhas americanas. Latinha. Aquilo que você pega a massa assim, que é descartável, e você joga no recycle. É a mentalidade da pessoa, entendeu? Agora, quem que meteu isso na cabeça da pessoa? Foi alguma conversa com alguém? Alguém colocou isso? Não, é a circunstância, vai colocando isso na cabeça da pessoa. A pessoa vai recebendo aquilo, vai aceitando aquilo, vai achando que aquilo é ela. Mas por que ela pega isso? Porque não tem a palavra, porque não tem a promessa de Deus guardada no coração, guardada aqui na cabeça. Por isso que Paulo, gente, em Romanos capítulo 12, ele diz assim, olha, desesperadamente, ele faz um apelo à igreja, dizendo assim, irmãos, pelo amor de Deus, pega a vida de vocês, apresenta diante de Deus, que esse Deus, tendo a vida de vocês com uma mentalidade transformada, vocês então vão provar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Precisa disso, queridos. Nós precisamos nos apresentar diante de nosso Deus e pedir, Senhor, coloca as tuas palavras em nós. Senhor, me mostra quem eu sou. Aqui os caras dizem assim, nós somos um bando de gafanhoto. Você sabe o que é isso aqui? O povo de Deus está dizendo assim, a gente é inseto. Os caras lá são os caras. Agora a gente aqui é um bando de muxi que chegam perto dos caras. Nós somos muxi. O meu irmão aqui ao meu lado é um muxizinho. O outro aqui, muxizão. Aquele lá é um muxi com barba. É isso que nós somos, um bando de muxi. Aí o que você faz com o muxi? Você taca inseticida nele. O que você faz com o muxi? Você mata ele. Dependendo do muxi, você come ele também. É o que eles estavam dizendo aqui. Não chegou nenhum gigante lá assim, olhou para eles assim, que bando de muxizinhos que vocês são.
Vocês não vão conseguir entrar aqui nunca, bando de muxi, sai daqui. Não teve isso, eles ficaram lá só olhando assim. Oh, os caras lá é homem para valer, hein? Uau! Né? Olha, a terra é brava e tal, tudo. Mas é aqueles que tinham uma mentalidade certa e correta, gente. Eles não viram a dificuldade, eles não viram os gigantes, eles não viram os desafios. Eles olharam aquilo com uma mente livre e liberta. Eles viram, esse aqui é o lugar que Ele prometeu que ia colocar a gente. Esse é o lugar que o Deus Ele disse que nos traria, iria nos dar. E Ele diz assim, olha, gente, agora com ânimo, vamos lá e vamos pegar esse negócio, porque já é nosso. Essa é a mentalidade, gente, dos filhos de Deus, liberto da escravidão. Liberto, gente, da mentalidade paupérrima. Paupérrima. Aonde você quer chegar? Aonde Deus quer te levar? Você tem convicção que Ele quer te levar para um novo nível melhor? Você crê que isso é para você? Você acredita que você pode chegar lá? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, queridos, não tem rei, não tem diabo, não tem política, não tem guerra, não tem crise, não tem fome que para o servo de Deus de chegar aonde Deus quer que ele chegue, desde que ele tenha a mentalidade certa e correta. Quer ver alguns exemplos, rapidinho, para nós terminarmos? José. Quem lembra da vida de José? Quem era José? Um adolescente sonhador de 17 anos, que tinha um sonho de governar. Ele tinha um sonho de governar. E o que acontece com ele? Ele vai para Massachusetts, Ohio, estudar. Ele está ali com todos os recursos da vida para ser o cara que ele tem que ser? Não, a circunstância vai jogando ele para baixo, vai passando injustiça, vai sendo preso, vai sendo encarcerado, vai sendo seduzido, ele vai passando por situações difíceis e vergonhosas, e o cara chega lá. Por que o cara chega lá? Porque em todo momento ele tinha a cabeça certa para aquilo que iria acontecer com ele. A mentalidade dele dentro de uma prisão era a mentalidade de um líder. A mentalidade dele na casa trabalhando de empregado, passando lustramóveis nos móveis ali. Ele estava ali ele era um escravo, mas dentro dele, ele tinha a palavra de Deus e promessa. Aquilo não morreu. Ele estava sendo, mas dentro dele, ele mantinha vivo quem iria se tornar. 13 anos depois, ele com 30 anos se torna o quê? Governador do Egito. É impossível? É. Ele se tornou maioral, gente, numa nação que lá atrás escravizava as pessoas. Como é que isso conseguiu? Ah, porque José tinha Deus. Você não tem? O Deus de José não é o mesmo Deus que está sobre a sua vida? Não é o mesmo Deus? Agora, por que não acontece? Mentalidade. Se você estivesse lá no cárcere como José, qual seria a sua mentalidade? Deus me abandonou. Aí, fui confiar em Deus, estou aqui, num buraco agora, sem saída. É isso que dá de ser crente, é isso que dá de ir para a igreja. Olha o que acontece quando você entrega a sua vida para Deus. Vem parar num buraco, sem roupa, os irmãos te vendem, você é vendido toda hora, a mulher do cara dá de cima de você depois pega mais cadeia, e é mais cadeia. Cadê Deus? Cadê Deus nessa situação? Mentalidade deserto, entendeu? José estava lá, não, o Senhor é comigo, não, aquele sonho, ele guardou aquilo, gente, de escravo para governador. Mentalidade, queridos, mentalidade. Josué, Calebe herdam a terra, mentalidade. Passa-se alguns anos, depois você vai ver, gente, esse povo de novo voltando para a escravidão, porque eles vinham dizendo, ser escravo é melhor. Ah, ser escravo é melhor. Ser escravo é melhor? Então fiquem escravos de novo. Eles voltam e ficam escravos. Mas mesmo ali na escravidão, você vai ver assim, jovens, se tem algum jovem aqui me ouvindo, me ouça, jovens, filhos de escravos ali, em Babilônia. Você está vivendo escravidão de novo, sua família é um bando de escravos, não tem como ir embora. Aí, de repente, aparecem uns caras malucos, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei está dizendo assim, então, o reino está contratando pessoas para trabalhar no governo. Aí você é escravo.
Você está lá, ó, você não tem identidade, você não tem documento, você é um escravo. E está lá assim, olha, o rei está pedindo pessoas agora para trabalhar no palácio com ele. Você iria se candidatar? Você iria dar o seu nome? Você está numa nação que não é sua, você está numa nação que arrebentou com a tua nação, fez de você um escravo, estão batendo no teu pai, na tua mãe, estão metendo o pé nos seus irmãozinhos, porque vocês são tudo bando de escravo, entendeu? E você não conhece a cultura, você não domina a língua. E agora sai lá todo mundo dizendo assim, então, gente, vai ter curso para entrar no palácio, vai ter curso para entrar no governo, do rei aqui e tal, tudo. Você colocaria o seu nome na lista? Você sendo escravo? Você teria coragem de dizer assim, não, eu vou para... Não, esse negócio é para nós. É para nós. É nós, gente. Nosso Deus vai colocar a gente lá. Não, vamos lá, gente. Deus é conosco e tal. Você iria ou você ia ficar lá debaixo do chicote? Não, é isso aqui que Deus tem para a nossa vida, é isso aqui mesmo, nós pecamos, nós merecemos. Vamos ficar por aqui. Isso aí é exaltação. Aí, de repente, esses três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, gente, os caras caem dentro. E tudo que tem pela frente para estudar, gente, os caras começam a estudar, me dá isso aqui e tal, tudo. Vamos fazer um jejunzinho para as coisas darem mais certo. Vamos, você topa, irmão, topo, estou dentro, vamos lá. Aí os três se unem ali, começam a fazer um jejunzinho e tal, tudo. E os caras vão estudando, nada de internet, os caras sabem onde querem chegar e tal, tudo. Não, internet não vai mudar nosso pensamento, nós não somos escravos desse mundo. Internet não, dá aqui o livro, deixa eu aprender essa língua. Chegou no dia do teste, o rei falou assim... Da onde que vocês são, cara? O rei ficou maravilhado com aqueles três e falou assim, esses caras é 10 vezes mais sábio do que todo mundo. Não, é agora. Bateu lá em campo, pode subir. Ou seja, a partir de agora, tem tudo passaporte diplomático, vão comer aqui da minha mesa, não paga mais imposto, e vocês assinam os papéis aí, vocês determinam as leis aqui dentro do meu governo agora, vocês vão reinar comigo. Os três jovens escravos começam agora a trabalhar no governo. No governo daquele país que maltratava a nação deles. Estão lá agora mandando. Estão agora lá reinando a geral. Não toquem nos caras. Aí tentaram tocar nos caras. O que acontecia? Os caras tinham promessa. Deus livrou de todo o mal. Mentalidade, gente. Mentalidade renovada. E eles tinham um amiguinho chamado Daniel também na jogada. Daniel também estava lá, ó, há anos naquele país. Ele estava ali, quanto tempo? 14 anos. Daniel se tornou 14 anos, adolescente. Daniel, 14 anos, adolescente, se torna escravo. Olha que coisa chique, escravo. Está lá, o jovem escravo Daniel. Ele está lá e ele conhece a Deus e tal, tudo, sabe das promessas de Deus e tal, tudo. E Daniel está lá, escravo, sendo escravo, mas ele começa como escravo, podendo estudar aquilo que ele pode estudar. E ele tem uma cabeça diferente de todo mundo. Ele é escravo, mas a cabeça dele não é escrava. Ele está escravo, ele é filho de escravo, mas o coração dele não é escravo da situação. Então ele começa a buscar a Deus, ele começa a se colocar diante de Deus. Os reis não conseguem resolver os negócios lá, os reis ficam meio piradão e tal, tudo. Aí Daniel recebe umas mensagens de Deus e manda falar com o rei, e manda dar conselho para o rei olha aquilo. Rapaz, de onde você veio? Não, eu sou aqui, ó, dos hebreus aqui, sabe, o povinho que é escravo aqui no teu país? Então, eu sou esse povinho aí, eu vim daí, entendeu? Eu sou esse cara aí, desse povo aí. Não, vem cá. Vamos colocar cadeias de ouro em você aqui, tá? Vou forrar você de ouro, você vai ser o terceiro depois de mim aqui. Não, você tem que ficar aqui do meu lado, cara. E, gente, aí muda o rei, vem o outro rei, aí o outro rei fica também sabendo da fama do cara, que o cara é muito bom, fala assim, não, nós queremos ele também, traz ele para cá. E a Bíblia fala assim, que passou-se 3 reinados, gente, e os 3 reinados, os caras queriam Daniel. A Bíblia fala que ele prevaleceu nos 3. Quando mudava de reinado, você sabe o que o pessoal fazia? Matava todo mundo, que era do antigo reinado, para não ter possibilidade de sabotagem. Mandava cobrir. Mas o Danielzinho, gente, era tão bom, que todo o rei batia o olho nele e falava assim, esse cara tem o Espírito de Deus, esse cara tem sabedoria divina, esse cara deu cada conselho aqui no passado que você precisa ver. Livrou os reis de cada coisa, gente. Quem era Daniel? Escravozinho. Era um escravozinho. E que, numa nação inimiga, se tornou chanceler. Diga comigo, chanceler. Sabe por quê? Chegou lá? Porque tinha mentalidade que Deus esperava encontrar na vida dele. Então, aquilo que era impossível aconteceu. Termina com Jesus, escolhendo 12 homens, gente, que mal sabem pescar.
o outro mal sabe cobrar imposto, está cobrando até a mais. Aí o outro lá é estranho, o outro é revoltado, o outro é nacionalista, e ele pega esses 12 caras, põe todo mundo para trabalhar junto, e os caras se matando um ao outro e tal, tudo. Passa-se um tempo, a mentalidade deles mudam, eles viram os maiores conquistadores que esse mundo já teve. Jesus conseguiu libertar aqueles 12 daquela mentalidade de pobre, sabe, aquela mentalidade paupérrima, isso aqui não é para nós, isso aqui não é para nós. Olha o que acontece quando a gente não se livra de uma mentalidade antiga. Jesus está passando momentos difíceis, Jesus está lá nas profundezas da terra. O que acontece com Pedro? Ele volta a fazer o quê? Pescar. Isso aqui não é para nós, não. Jesus morreu. Cada um vai fazer o que fazia antes, sempre voltando para trás, nunca indo para frente. Mentalidade de deserto, mentalidade de escravo. Mas é quando Jesus aparece e dá uma lição de fé para eles, ensina para eles a mentalidade correta, você nunca mais vai ver Pedro voltando para trás, você nunca mais vai ver nenhum dos apóstolos voltando para trás, só indo para frente, só indo para frente, só indo para frente. Ah, vai ter que morrer? Ah, vai ter que apanhar? Ah, vai ter que passar vergonha? Não faz mal, nós sabemos aonde nós queremos chegar, nós sabemos quem nós somos, e nós sabemos aonde Deus quer nos levar. Nós estamos aqui e enfrentaram tudo, passaram por todas as dificuldades, chegaram aonde chegaram e se tornaram quem deveriam ter se tornado em Deus. Sabe por quê? Porque a mentalidade deles chegou lá primeiro. Qual é a sua mentalidade, querido? Qual é a sua mentalidade? Por que você pensa desse jeito? Por que você acha que com você não tem como acontecer? Por que você acha que com você não vai dar certo? Porque você não fala? Porque isso, porque aquilo outro? Muda a sua mentalidade. Muda a sua mentalidade. Esses homens tinham as mesmas dificuldades, mas a mentalidade certa levou eles àquilo que Deus tinha para a vida deles. Por isso que o apóstolo Paulo, ele faz um apelo, e eu também faço um apelo a você, irmão que está aqui hoje nessa manhã. Muda a tua mentalidade. Quem foi que disse para você que não dá? Quem foi que enfiou na sua cabeça que você não vai conseguir? Muda a tua mentalidade, através da palavra de Deus, e se liberte hoje. Se liberte hoje dessa mentalidade paupérrima. Se liberte hoje da mentalidade de vítima. Se liberte hoje dessa mentalidade que você veio de um país de terceiro mundo. Se liberte hoje dessa mentalidade que você não pode, você não consegue, que você tem medo, que você tem vergonha. Se liberte hoje. Hoje é o dia de Páscoa. Hoje é dia da libertação do povo de Deus. E a maior libertação que o povo de Deus precisou ter experimentado, queridos, não foi uma libertação geográfica, não foi uma libertação política, não foi de uma libertação religiosa, mas a maior libertação que Deus pretendia para o seu povo era uma mentalidade liberta, gente. Uma mentalidade sarada vai levar você a lugares incríveis. Então, querido, permita que Deus hoje liberte a sua mente. Permita que Deus hoje liberte os seus pensamentos limitadores. Quem foi que te ensinou a pensar dessa forma e dessa maneira? Que com você e aonde você está, não dá, é impossível. Se é isso que você pensa, é isso que vai acontecer com você. Mas se você pensar, não, eu vou ser o primeiro a fazer isso aqui. Cara, ninguém nunca fez isso aqui. Realmente, ninguém nunca subiu na Babilônia como governador, chanceler. Os caras foram os primeiros. Ninguém nunca no Egito, como escravo, foi governador. José foi o primeiro. Ninguém nunca conquistou a terra de Canaã. Josué e Caleb conquistaram. Por que não pode você ser um conquistador também? Se você não tiver a mentalidade certa também. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Esse ar está no frio, esse ar está no quente, viu? Porque está um calor terrível aqui. Eu vejo a igreja um povo de fé. Eu vejo a igreja que tem um Deus todo-poderoso. Eu vejo a igreja que tem promessa. Mas muitos de nós que não conseguem alcançar por causa da mentalidade. Mentalidade. É um e outro que tem uma mentalidade assim, né, de Nero, né? Eu vou conquistar tudo, eu vou dominar tudo. Tem esses aí, né, que precisa diminuir um pouquinho. Mas a maioria de nós, a gente tem uma mentalidade muito pobre. A gente acha que não merece. A gente acha que não é para nós. A gente acha que não vai conseguir. A gente acha que aqui não tem lugar para isso.
a gente acha isso, aquilo, outro. O que eu conheço de brasileiro, gente que saiu do Japão porque falou, não, aqui o Japão não tem lugar para nós. Aí foi para outros países, e lá está trabalhando na fábrica. E lá está trabalhando de empregado. Mudou o quê? Só mudou de lugar. Não é o lugar que faz a gente. Não é a situação que faz a gente. Não é a economia que faz a gente. É a mentalidade que nós absorvemos. Se você não absorver a mentalidade da palavra de Deus, você vai chegar perto das promessas de Deus, vai olhar, vai ficar assim, admirado com aquilo, mas não vai conseguir tomar posse. Eu já vi pessoas, gente, com mentalidade tão errada. Sabe quando você compra um presente para uma pessoa muito legal, muito bacana? Muito bacana. Você pega aquele presente, na hora que você vai dar para a pessoa fala assim, para mim? Tem certeza que é para mim? Sim, eu comprei para você. Eu passei ali e lembrei que era o seu aniversário e eu queria te dar esse presente. Não precisava. Não se importa comigo, não. Não, eu comprei, é seu, pode pegar. Não, é muito caro. Não, é chique demais. Não, olha, eu não mereço, entrega para outra pessoa. Você já viu pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. Eu conheço. Diferente da falsa modéstia, tá? Que a gente fica assim, não precisava. Mas dentro de você está assim, uau, que bom, que maravilha, que bom presente, né? Aí você está sendo educado. Mas eu estou falando de gente que você tem que brigar mesmo com a pessoa para receber aquilo, porque dentro dela está assim, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Eu já fui orar por pessoas e elas disseram assim, eu não mereço isso. Pastor, vai orar para outra pessoa. Eu não mereço isso. Quem meteu isso na sua cabeça? Você não merece. Quem meteu na tua cabeça que Deus não pode te usar? Quem meteu na tua cabeça que você não pode entrar lá? Quem disse que você não pode fazer o que você pretende fazer? Mentalidade. Muda a sua mentalidade. Hoje é dia de Páscoa. Dia que Deus visitou o seu povo para libertar o seu povo. Deus está te visitando hoje nesse lugar aqui para mudar a sua mentalidade. Qual é a sua mentalidade sobre o casamento? Qual é a sua mentalidade sobre os seus filhos? Qual é a mentalidade que você tem para o teu filho, para a tua filha? Tem pai e filho, tem pai e mãe aí que estão colocando mentalidade de escravo nos filhos. Esse dia eu estava conversando com os pais, eles disseram assim, os nossos filhos, no máximo, eles vão conseguir trabalhar no shopping. Os nossos filhos nessa terra, no máximo, vão conseguir atender atrás de uma prateleira. Quem foi que meteu isso na cabeça da pessoa? Quem foi que disse isso? Eu tenho andado por aí, pessoal. Eu tenho visto pessoas com muito menos do que vocês. E indo a lugares maiores. E eles têm fé num Deus estranho. Agora, o que acontece com eles? É a mentalidade deles. Eles têm uma mentalidade diferente. Eles têm uma mentalidade que eles acreditam no que eles estão fazendo. Eles acreditam onde eles vão chegar. Deus está dizendo para você, você vai chegar. Eu vou levar você lá. Eu vou te ajudar. E por que você pensa ao contrário? Seja liberto hoje, querido, desse pensamento. Seja liberto hoje dessa limitação na sua vida, para que a sua fé consiga levar a sua mentalidade a um novo nível. Mentalidade de escravo, mentalidade de deserto. O Senhor quer te libertar hoje dessa mentalidade. Escraviza você, desencoraja você. Você não consegue ver o futuro de uma forma clara. Você não consegue se ver empreendendo coisas melhores, fazendo coisas melhores, sendo uma pessoa melhor, tendo um casamento melhor. Isso é mentalidade, queridos. Essa mentalidade que o mundo enfiou na sua cabeça, que você não dá, que você não consegue. Essa mentalidade errada que o seu pai plantou na sua cabeça, dizendo, você é filho de decaceque. É isso que nós somos aqui. Essa mentalidade que o seu pai e sua mãe plantou dentro de você. Não, nossa família, ninguém nunca fez isso. Que seja você o primeiro. Que seja hoje você o primeiro. Que você tenha coragem de acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. E siga em frente. E siga em frente. Vamos orar para que o Senhor nos liberte hoje. Hoje é dia de libertação. De
mentalidades que não fazem parte da nossa vida. Aleluia. Seja verdadeiramente filho e filha de Deus. Filhos de Deus, filhas de Deus. Vocês conseguem crer na palavra do Senhor que diz: eu vos fiz livres, eu vos fiz libertadores, eu vos fiz embaixadores do meu reino. Quando o Senhor Deus, Ele olha para a sua igreja, Ele vê pessoas embaixadoras, Ele vê pessoas destemidas, Ele vê pessoas que creem no propósito que Ele tem para a vida deles. Eu quero dizer para você nesse dia de Páscoa, você não é escravo da sua vida, você não é escravo da sua circunstância, você não é escravo do lugar onde você está. Jesus te fez livre. Jesus, Ele te libertou. Jesus, Ele te liberta hoje de uma mentalidade de que você não será feliz, de que você não vai conseguir. Ele te liberta hoje de pensamentos negativos. Pai, em nome de Jesus, hoje é dia da celebração da Páscoa, o dia que o Senhor visitou o seu povo para libertá-lo da escravidão, para libertá-lo de uma vida de limitações e de privações, para libertar o teu povo de uma vida de medo e de restrições. Meu Deus, meu amado Pai, nós hoje seguramos em Tuas mãos, Senhor, e nós saímos do Egito, nós deixamos a terra do Egito para trás, saímos debaixo da influência de Faraó, saímos debaixo da influência da escravidão, Senhor. E, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que o Senhor é o nosso libertador, que o Senhor é o nosso guia, que o Senhor é aquele que vai nos colocar numa terra boa e numa terra que emana leite e mel. Papai querido, nós te rogamos tão somente, muda o nosso pensamento, muda a nossa mentalidade, muda a nossa maneira de pensar, Senhor, para que nós, como livres, possamos experimentar a Tua boa, a Tua agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Ah, Senhor Deus e Pai, tira hoje o Egito de dentro de nós. Tira hoje, Senhor Deus e Pai, as limitações de dentro de nós. Tira hoje, Senhor meu Deus, o medo. Tira hoje a vergonha. Tira hoje, Senhor meu Deus, os pensamentos paupérrimos acerca da nossa pessoa. Ah, Senhor Deus e Pai, ensina-nos a pensarmos verdadeiramente aquilo que nós somos em Ti. Ensina-nos, ó Senhor meu Deus querido, a enxergar de forma clara aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E nós recebemos, e nós aceitamos, e nós entramos naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Oh, Papai querido, nós deixamos o Egito para trás, e deixamos para trás a mentalidade de escravo, deixamos para trás a mentalidade de deserto. Sim, Senhor, nós não somos mais escravos do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Não, 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 não. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou Aleluia. filho de Deus. Jesus te fez filho e filha de Deus. Haja como filho de Deus. Haja como filha de Deus. Você está livre. Ele te fez livre. Liberte hoje a sua mentalidade de pensamentos negativos, de pensamentos de inferioridade. Liberte-se disso. Liberte-se disso. Não é Deus que te deu esses pensamentos. Foi a criação, foi a circunstância. Foi o inferno que incutiu na sua cabeça que você não pode, você não consegue, que você não vai dar certo. Rejeita isso. Rejeita isso hoje, igreja. E seja renovado no seu entendimento. Você saiu do Egito. Que o Egito saia de dentro de você. Você está num novo plano. Você está no caminho do Senhor.
você está com o Senhor, que a sua mentalidade hoje venha experimentar um nível de libertação, para que o Senhor ponha você aonde você e Ele sabe que você tem condição de chegar. A palavra do Senhor diz que Deus nos fez embaixadores do seu reino. Embaixadores do seu reino. Ande dessa forma, caminhe dessa forma, caminhe dessa maneira. Eu encerro dando um testemunho aqui. Eu lembro de um pastor, um servo de Deus. Ele foi resolver uma situação. Ele tinha que viajar para um determinado país e o visto dele foi negado. E ele falou: Senhor, e agora? O visto foi negado. Ah, se foi negado, então não é da tua vontade. Como que não é da vontade de Deus? Um pastor ir para um lugar para pregar e para abençoar aquele povo, se é a vontade de Deus abençoar o seu povo. E ele escutou uma voz dizendo para ele assim: sai da posição de filho. Ele: hã? Sai da posição de filho. Ele: como assim? Sai da posição de filho e assume a posição de um embaixador, porque você é um embaixador da minha parte. Aí na hora, quando ele ouviu aquela palavra, ele mudou a mentalidade. E ele foi lá no consulado, ele falou: eu quero uma entrevista agora com o cônsul. Mas não, mas tem que marcar e tal, tudo. Não, você não está me entendendo, eu preciso falar com o cônsul agora. Tem que agendar. Eu falei: não, eu sou um embaixador e eu preciso conversar com ele agora, eu preciso sair daqui com visto hoje. Fala com ele agora. Sim, senhor. Qual é o nome do senhor? O embaixador fulano de tal. Ela ligou para o cônsul: o embaixador fulano de tal está aqui, precisa falar com o senhor agora, urgente. Aí ele manda entrar, então ele abriu a porta, a secretária abriu a porta para ele, entrou lá dentro, foi conversar com o cônsul, saiu de lá com o visto na mão. Mentalidade, querido. Mentalidade. Muitas das vezes não é Deus que não quer fazer. E muitas das vezes não é o inimigo que está te segurando. Muitas vezes não é a circunstância. Muitas vezes é a sua mentalidade que não alcança e não chega. Muda isso hoje. Pela palavra de Deus. E você vai experimentar a perfeita vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Páscoa. Libertação do povo de Deus. Deus libertou o seu povo de um lugar, mas não conseguiu libertar eles da mentalidade de escravo, porque eles queriam aquilo. Não queira ter uma mentalidade de escravo, tenha a mentalidade de filho, filha, de embaixador do reino, e você vai experimentar a perfeita vontade do Senhor. Amém? Vamos orar encerrando? Eu creio que é isso.